quem já baixou o aplicativo, quem não baixou, para avaliar as palestras que a gente teve pela manhã. É bem útil, a gente sempre olha elas todos os anos para entender o que o pessoal gostou, o que não gostou. Uma das questões que, até dando feedback, é já o terceiro ano que a gente está com essa equipe de coordenadores. Quem quiser se cadastrar, quem quiser participar organizando ano que vem, é mais do que bem-vindo. Acho que é sempre bacana a gente trazer outros ares, né? E tem o dia inteiro de graça de palestra, então pode só, basicamente tem que olhar quem colocou, tem que chamar o pessoal e entender se organizar o dia, mas pode participar, então isso é super bacana, super recomendo. E o que eu ia comentar é que a gente realmente ano passado viu que existiam algumas coisas que eram super aplicadas, mas elas eram bem específicas e que as pessoas queriam algumas coisas que fossem mais aplicadas a negócios. Então esse ano a gente também trouxe um pouco mais essa pegada, como eu estou aplicando isso no meu negócio, exatamente porque as pessoas queriam um pouquinho mais disso. Então deem lá a opinião de vocês, comentem sobre as palestras, para a gente é super importante. A gente não pode ser uma trilha de data science se a gente não vai olhar os dados que as pessoas postaram sobre isso, né? Então agora, a 1h10, o Diego vai vir falar com a gente, ele vai falar sobre a ciência de dados aplicada ao marketing digital, e especificamente aqui em Web Analytics, né? E ele é ciência de dados especialista em Web Analytics, isso? Acho que tu te apresenta um pouquinho melhor, né, Diego? Com certeza. Ele tem uma jornada aí bem bacana que a gente vai acompanhando há um tempo, e ele pode contar um pouquinho mais sobre isso. Então, com a palavra, Diego. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então tá, vou contar um pouquinho brevemente da minha jornada. Eu sou graduando em ADS na UniFTech, tá? Logo que eu entrei na faculdade, teve a semana acadêmica e uma palestra da Rockwell sobre automação industrial, indústria 4.0, IoT, e tem a ver um pouco com o Process Mining que a gente estava assistindo antes. Aquilo explodiu na minha mente, falando sobre Analytics, uma sala de comandos, onde havia que ter muitos analistas analisando dados que iam vindo automaticamente de máquinas. Isso parecia bem distante lá em 2015 e hoje, ouvindo ele falando aqui sobre o Process Mining, a gente vê que isso está bem perto. Bom, aí eu fui atrás para procurar tudo que tinha sobre ciência de dados. Um pouco depois surgiu a Data Science Academy e aí hoje eu já me intitulo cientista de dados por ter participado de todo o processo de formação deles lá, com aqueles 6 cursos ali. Então a gente desenvolveu habilidades em R, Hadoop, Business Analytics, Machine Learning, Python e visualização de design de dashboards, tá? Só que quando não tinha ainda isso lá em 2015, uma maneira que eu encontrei de começar a desenvolver o processo Analytics foi estudar o Google Analytics. Não é necessariamente assim, mas então, era o que eu tinha de acesso naquele momento. Eu acabei me especializando, surgiram oportunidades para trabalhar com marketing digital. E ao mesmo tempo me desenvolvendo com Data Science, tá? Então, digo que tem especialização em Web Analytics, que é onde eu consigo aplicar realmente algumas coisas, tá? E quero trazer para vocês um aprofundamento. Quando a gente fala de marketing digital e começa a falar sobre ciência de dados, o pessoal vincula diretamente com o teste AB. O teste AB é legal, é uma das coisas que a gente pode fazer, só que a maioria dos sites que a gente tem hoje não tem um volume significativo para fazer um teste AB e ter significância estatística para tirar conclusões. Então o teste AB no marketing digital está rolando em grandes portais que têm um fluxo de dados muito grande, tá? Então a primeira coisa que a gente analisa antes de tentar rodar um teste AB é isso, se tem significância estatística. Se a gente vê que pelo volume de acessos não vai ter significância estatística, não adianta continuar com o teste AB porque ele não vai ter relevância, né? Mas a gente começa a aplicar algumas coisas aí de otimização de funil de conversão. Enfim. Então o que eu vou falar para vocês é sobre um post que eu fiz na agência onde eu trabalho, que é justamente o título da palestra, aplicando uma camada de ciência ao marketing digital, tá? Apenas uma curiosidade aqui, ontem de noite eu fui olhar a performance do post, né, como é que estava, e logo que eu lancei o post ele explodiu, ficou entre as 10 páginas mais visualizadas. Eu acabei descobrindo que ele se tornou uma cauda longa da teoria do Chris Anderson. Então, no dia que eu publiquei ali, teve 870 e tantas visualizações, mas ao longo do tempo ele quase encosta na linha zero, mas não encosta. E a cauda dele, ela já é mais comprida que a cabeça. Então, um fenômeno curioso só apenas. Ok.
Então, hoje a gente está aqui, né, falando muito sobre ciência de dados e, como a gente falou agora, muito aplicado ao negócios, né? Antes de se falar em ciência de dados, se falava assim Business Intelligence. Então, existe uma evolução natural de Business Intelligence para a ciência de dados, tá? E quando eu vou falar de marketing digital para aumentar o business, né, a gente encontra um ambiente repleto de mensuração. E essa mensuração nos traz muitos dados. Com muitos dados a gente precisa de análise de dados, logo, ciência de dados. Tá? E por que a gente fala de ciência? Por causa da metodologia científica que a gente aplica por trás. A gente já falou um pouco sobre ela hoje de manhã, né? Então a gente vai compreender o problema, a partir desse problema a gente vai entender quais dados a gente precisa, a gente vai coletar esses dados. Existe o processo de limpar, compreender, preparar esses dados para a análise que a gente vai fazer. Selecionar e transformar variáveis, construir, testar, avaliar e utilizar o modelo e depois contar a história que aconteceu sobre isso. O post que eu fiz, ele tinha mais o foco nessa parte aqui inicial, tá? E ele está lá no ar até hoje, até assim. Ele termina com uma chamada para o segundo, e aí ao participar do TDC, o processo está sendo a construção dessa continuação. Então o que eu vou apresentar para vocês é todo esse processo, mas eu estou nessa etapa aqui agora. Então eu construí os modelos que eu vou apresentar para vocês, como é que a gente fez isso na E. E está no processo então de otimizar e realmente conseguir encontrar um modelo que responda ao problema que a gente definiu. Isso também é conhecido como CRISP-DM, tá? Mais antigo, lá na década de 80, quando começou o processo de mineração de dados. E é só observar que não é um fluxo reto, é uma iteração ativa, né? Então, conforme você vai passando no processo, você pode ter que voltar lá para o primeiro, definir o problema de novo, você pode ter que coletar dados diferentes, você pode ter que definir variáveis. Então, é um processo de interação que continua indo e vindo. Então, tanto que o que eu vou apresentar para vocês ainda todo esse processo de modelagem, e aí os resultados que eu cheguei, talvez eu tenha que ir lá e voltar e trocar as variáveis que eu selecionei. Thomas Davenport definiu isso de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais visual, mais bonitinho, mas em essência é a mesma questão. Então, qual foi a definição de problema que a gente teve dentro da agência? Isso é uma coisa recorrente que a gente tem lá. Eu trabalho lá também com mídia paga, tá? Quando a gente faz mídia paga, a gente tem um investimento. Desse investimento a gente quer um retorno. E aí a gente gosta dessa parte de ter o retorno e diz assim, opa, eu quero mais. E aí a pergunta que surge é, se eu quero mais receita, quanto mais que eu tenho que investir? Isso parece uma regra de 3 simples, mas não é, porque tem muitas variáveis que são muito diferentes e voláteis nesse processo de marketing digital. Então é esse problema que a gente vai tentar resolver aqui. Quanto eu preciso, se eu quiser um faturamento Y maior, quanto de X eu vou precisar. Então, definindo o problema, a gente foi para a coleta de dados. E aí eu lanço a pergunta para vocês. Quando a gente fala de marketing digital, o que está no cerne, no centro do marketing digital? Ok? Ali, no centro. Marketing digital. Não? Ninguém? Cliente. Website. Porque tudo que a gente faz de estratégias de marketing digital aponta para o site. É no site que a gente faz a venda, é no site que a gente quer a conversão. Aqui a gente está no evento de desenvolvedores, eu nem vou falar sobre as gambiarras que tem aqui que não fazem o site não funcionar. Isso é uma outra, né? Completamente diferente. Mas o que a gente sempre quer no site é a conversão, que é venda, ou que é lead, ou que é alguma coisa assim, tá? E todas as estratégias que a gente faz, a gente aponta para o site. E às vezes o site não funciona muito bem. Enfim. Como é que a gente faz para medir um site? Talvez essa não seja a melhor das ferramentas, mas é a mais comumente usada porque ela é open source e é onde o Google desenvolveu grande parte do que veio a ser o Big Data, né? Foi um começo, digamos assim. Legal. E aí, se eu estou falando de marketing digital e ciência de dados, qual ferramenta o cientista de dados pode utilizar nesse processo?
Eu não quero causar polêmica, que é só uma escolha pessoal, tá? Eu escolhi o R. Porque ele tem assim, um batalhão de gente, né? Legal. Ok. E não seria maravilhoso se existisse uma fusão do Google Analytics com o R, unindo perfeitamente o marketing digital com a ciência de dados? E aí o R nos resolve esse problema com os seus pacotes. Quem usa R sabe que o R tem muitos pacotes. Atualmente passaram de 12 mil, isso não é próximo do Python, mas falando que R é só para análise de dados, é bem considerável, bem interessante. Então existe um pacote chamado R Google Analytics. Quando eu estava estudando lá na Data Science Academy, eu mandei uma mensagem para o instrutor e disse assim, ó, não tem alguma coisa aí que fale sobre Google Analytics, né, que a gente possa usar no R? Ele falou que existia esse pacote, e ele mora lá em São Francisco, aí ele disse assim, só que eu vejo um burburinho aqui, mas ninguém está falando muito bem dele, por que tu não faz um post, alguma coisa sobre isso? Né? Então foi a partir da provocação dele que surgiu tudo isso. Então eu descobri que tinha um R Google Analytics, fui estudar como é que fazia toda a instalação dele, e aí vou apresentar esse pacote para vocês como extração de dados do que está acontecendo no website, através da API do Google, para a gente fazer a modelagem para aquele problema que a gente definiu. Curiosidade, que eu falei, né, que o Google começou a surgir com o Big Data. O Google tem um banco de dados chamado Big Table, e a gente também tem um pacote de R para acessar o Big Table. E quem é cliente premium do Google Analytics, o cliente que paga, e aí tem um serviço diferenciado, eu consigo consumir a API do Big Table e fazer uma análise mais profunda. Até hoje eu não consegui nenhum cliente que pague o premium, porque ele custa a bagatela de $100 mil ano. Se alguém tiver aí, por acaso, comprado essa licença, quiser me chamar, eu vou ficar bem feliz para dar uma olhada nesses dados. Eu conheço, entendi. Tá, legal. Tá, então agora vamos passar para o passo a passo, tá? Aqui nesse link é um link para o post. Lá naquele post eu ensino direitinho, passo a passo, como conectar a API do Google Analytics com R e fazer tudo isso que a gente vai fazer aqui, tá? E todo o script que eu vou mostrar para vocês está disponível no GitHub. Então é só conectar lá, baixar. Eu atualizei ele ontem antes de vir para cá e só usar. Ok? Se estiver batendo foto ainda, depois também pode me procurar, tranquilo. Ou então, quem não conseguiu bater a foto, a gente pode bater uma bola depois ali. Eu estou em muitas redes sociais. E tem um site que, na verdade, é um blog meio escondido, não tem muita informação lá, algumas coisas bem básicas para trabalhar. Quem quiser também pode conferir lá. Dito tudo isso, vamos para a parte de código de demonstração e mostrar como é que está esse processo de construção do modelo. Legal? Sobre como é que eu vou fazer para digitar e falar no microfone. Então aqui nós temos o RStudio, que é uma IDE para desenvolvimento do R, né? Trabalha bem mais interessante do que trabalhar com R nativo. Tem uma documentação oficial do Google, tá? Tá no link lá em cima no comentário do script. Então aqui eu faço a instalação do pacote Google Analytics e aí quando eu criar a conta lá na API, ele vai dar os tokens para conexão à API e a gente vai fazendo dessa forma, tá? Então vocês vão ter uma chave de ID e uma chave de cliente, a gente vai definindo isso a um objeto no R e a gente faz o acesso aqui. Eu já deixei tudo carregado porque eu imaginava que a internet não fosse estar tão bem. Então, aqui também tem um link, ó, tem lá no post também, tá? Para a ferramenta que o Google mostra de como está lá na API, esses dados aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eu defini uma data para fazer a análise, eu peguei de janeiro até final de agosto, tá? E aqui são as dimensões. E aí vocês de repente podem perguntar, se está tudo tão pronto lá na interface do Google Analytics, por que a gente não faz essa análise por lá?
Porque lá, para a gente conseguir fazer a análise dessa quantidade de dimensões que eu coloquei aqui, ó, ele permite até 7, eu acho que eu não usei a 7, tá? São 6 só. Eu peguei só 6, são as dimensões aqui em cima, tá? Ele permite 7 no R. Fazer essa análise e ligar 7 dimensões na interface do Google vai ficar um monte de linhas e você não vai conseguir ver mais nada. E aqui é mais fácil porque fica no formato de tabela e você consegue fazer a análise mais tranquilamente. Tá? Então aqui começa aquela parte da coleta de dados, né? Então eu comecei a entender, e aí por uma questão de inferência e de experiência de estar ali, quais seriam as variáveis que poderiam estar interferindo no meu faturamento. Tá? Então aqui são métricas de análise de site, de Web Analytics. Tá? Quantidade de sessões, quantidade de usuários, buscas orgânicas, impressões de anúncios, quantidade de clique no anúncio, o CPC, quanto eu paguei por clique por esse anúncio, então o valor que eu tenho que investir, quantidade de transações que eu tive, o custo por transação e o total de transações feitas. Tá? Então ele permite que eu correlacione 7 dimensões com 10 variáveis. E aí fica a expertise de ir fazendo esse ajuste. Como aqui eu estou fazendo uma análise em cima de um e-commerce, a gente chegou à conclusão de que essas seriam as variáveis que a gente ia analisar, que poderiam dar as respostas onde a gente quer. Aí chegando lá no final do modelo, eu estou dizendo que de repente eu possa vir aqui e fazer uma análise exploratória em outras variáveis, rodar no modelo para ver se tem uma performance diferente ou não. Tá? Esse é o processo bem demorado. E aqui então vai ir o código do cliente do site que vocês estão analisando. Então ele conecta lá na API do Google, faz a consulta e transforma e devolve isso num objeto dentro do R, que é o GA-Data. E aí o que eu faço? Eu atribuo esses dados. Então a gente tem uma ideia das colunas, né, que veio de lá. Eu atribuo esses dados a uma outra variável aqui para manter os dados brutos. Então eu consigo sempre, qualquer coisa, retornar os dados iniciais e ter eles para reiniciar sem ter a modelagem em cima dele. Então eu deixo o objeto ga.data puro e vou fazendo as minhas análises em cima do objeto analytics. Aqui uma exploração de variáveis. Então vejam que quando ele faz a coleta, todos os dados vêm do tipo numérico. Só que alguns deles aqui não são numéricos. Por exemplo, as dimensões, que não está aparecendo aqui, ele vem com o device, o dispositivo, né? Se é mobile e tudo mais. Então eu preciso fazer uma transformação dessas variáveis para continuar. E para o modelo que eu quero, nem todos vão ser numéricos. Alguns vão ter que ser fatores para conseguir ter uma significância no modelo mais interessante. Então aqui agora começa um processo de transformação dessas variáveis para que elas possam ser usadas nos algoritmos que eu vou usar lá embaixo. Tá? Então ali ele vai pegar primeiramente a coluna de data, vai transformar toda a coluna de data, e aí vejam aqui que ele já vai fazer a alteração lá. Assim, porque lá embaixo eu já fiz a transformação, tá? Então os STRs aqui não vão demonstrar. Ok, então terminada a parte de transformação das variáveis, eu comecei aqui pequenas análises. E aí ia gerar alguns gráficos.
Alguém aqui trabalha com R? Como eu precisei guardar as variáveis das análises que eu fiz lá embaixo, não consigo retornar aqui, né? Mas esse de correlação eu quero mostrar, então nunca tenho que zerar de novo aqui, não tem problema. Então aqui, ó, eu zerei de novo, tá? Para a gente conseguir fazer as análises. Então eu comecei uma pequena análise exploratória, vendo quais eram as maiores conversões que eu tinha em qual dispositivo. Então eu já consigo ver desktop, mobile, tablet. E aqui o mobile sempre encostando no desktop, tá? Quem trabalha com sites já começa a ficar bem atento a isso. E aqui a gente está olhando até agosto, provavelmente agora o número já deve estar bem igual. Então o mobile vai fazer uma virada em cima de desktop. Qual dia da semana converte mais? Tá. Ele está bem parelho nesse cliente aqui, então a gente tem, já consigo chegar num nível uma distribuição mais interessante. Agora vai sim gerar o gráfico. Tem uma questão do encoding, só teria que, quando rodar o script de novo, pedir para ele rodar de novo em português, aí ele vai arrumar aí os títulos dos gráficos. Sempre que abre o script de novo, ele acaba acontecendo isso. É o pacote ggplot que eu estou usando, tá? Então ele é um pouquinho mais pesado aqui na hora de gerar as visualizações. Então aqui eu estava olhando uma distribuição dos dados pela origem dele, se era de mídia paga, ou se era conversão orgânica, ou se era Facebook. E aqui ele tem uma distribuição que tem algumas mídias, então que elas tinham essas conversões maiores, tá? Então, a primeira pergunta que a gente faz, então, quais seriam as variáveis que estariam influenciando por modelo, né? Eu preciso zerar todas as de novo, porque quando eu comecei tudo de novo, tá? Quando a gente começa a análise, a gente faz muito esse processo que está sendo feito aqui agora, que é separar os dados em dados de treino e em dados de teste, para a gente não olhar para toda a base e o algoritmo não ficar viciado. Então eu separei, eu fiz um slice nos meus dados e peguei 70% deles para fazer o meu algoritmo de treino e os outros 30% eu joguei para teste para depois testar o modelo.
Então eu treino ele com os dados de teste, de treino, e depois faço a avaliação em cima dos dados de teste para ver se ele acertou ou não. Tá? Então aqui foi até a parte onde foi o post, onde eu usei uma regressão linear simples. E aí é uma análise bem superficial, devido à complexidade das variáveis que foram selecionadas. Tá? Então, eu termino o post lá dizendo que eu estaria sofrendo de overfitting, mas na verdade